Zé Disseu pede que o STF interdite Bolsonaro e Pazuello expõe o submundo do mecanismo e luta para destruir o presidente Bolsonaro. É isso que você vai ver aqui neste vídeo. Mas e aí, pessoal, beleza? Boa tarde para você. Seja bem-vindo ao canal F. Carvalhon, Cristianismo e Política. Nós não somos deste mundo, mas estamos neste mundo, e eu me proponho aqui a trazer assuntos dentro de uma visão bíblica de mundo. Dou as boas-vindas aos novos inscritos e os meus sinceros agradecimentos a você que comenta, que deixa o like e que compartilha. Quero lembrar que no final do vídeo, deixa o seu like e comenta o que você achou do vídeo. Francisco Carvalho, neste 25 de março, este é o segundo vídeo, tem bastante assunto para nós analisarmos aqui. É o seguinte, pessoal, José Dirceu pede que o STF interdite Bolsonaro. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, quer intensificar a oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Para isso é preciso unir vários parlamentares e os ministros do Supremo Tribunal Federal. Apoio parlamentar esse sujeito, José Dirceu, vai encontrar, porque a maioria dos parlamentares são contra o presidente Bolsonaro. E olha só o que ele diz aqui. Vamos cobrar dos partidos que compõem o Centrão. Gente, é aquilo que eu já disse aqui várias vezes no canal. Já disse várias vezes e vou repetir. Centrão à esquerda. Tá? Pessoal acredita, tem muita gente que acredita que Centrão, os partidos do Centrão, que são direita, né? Outros não, outros levantam a bola dos partidos de Centrão, porque não é radical de esquerda, não é radical de direita. Isso é a narrativa deles, é o que muitas pessoas dizem. Muitos levantam a bola dos partidos de Centrão e tudo mais. Olha só o que José Dirceu está dizendo. Olha só, vou ler de novo. Vamos cobrar dos partidos que compõem o Centrão. Tá vendo, gente? O que ele está dizendo com isso? Que Centrão é esquerda. Centrão é destruir o presidente Bolsonaro. Centrão trabalha para inviabilizar a agenda de governo do presidente Bolsonaro. A única coisa que esses partidos desse tal Centrão, dos congressistas desse tal Centrão, coincide com o conservadorismo é que alguns deles defendem a economia liberal. Então, neste aspecto, neste ponto, coincide ser a agenda, coincide com a agenda conservadora, a agenda do presidente Bolsonaro, mas só isso. Em relação aos valores, esse pessoal do Centrão não é de direita, porque os valores deles não são os valores do conservadorismo. Os valores que eles defendem não são os valores bíblicos, realmente bíblicos, né? Os valores de fato bíblicos. São valores progressistas. Né? E os progressistas defendem uma visão de mundo oposta, diametralmente oposta aos valores do cristianismo bíblico. No aspecto economia, esse Centrão, esse tal Centrão e os seus congressistas coincidem com a agenda liberal do conservadorismo. Mas somente isto. E deixe-me dizer uma verdade aqui que poucos dizem. Poucos dizem o que eu vou dizer aqui. Os valores vêm antes da economia. Os valores são mais importantes do que a economia. Os valores de vida, os valores de Deus, os valores do cristianismo bíblico vêm antes da economia, porque sem valores
não existe boa economia, não existe sucesso na economia. Sucesso na economia de um país depende dos valores que aquele povo acredita, os valores que aquele povo segue. Então, José Dirceu está dizendo aqui, olha, vamos cobrar dos partidos que compõem o Centrão, porque são partidos alinhados com a esquerda. Alinhados com a esquerda, porque eles são de esquerda. O verdadeiro poder oculto, disse José Dirceu. José Dirceu aqui está trazendo mostrando aqui o que eu já tenho dito, o poder oculto nesse Centrão. Os partidos de centro, do Centrão, os políticos do Centrão, eles vivem na sombra. Centrão é uma espécie de esquerda azul, esquerda rosa, esquerda amarela, esquerda verde. E eles arrogam para si, batem no peito e dizem: eu não sou radical de direita, eu não sou radical de esquerda. Esse é o argumento deles. Somos moderados, equilibrados, ponderados. Na verdade, são esquerda, minha gente. E tem um poder oculto ali, muito poderoso, muito potente. E José Dirceu está dizendo: saiam da toca, parlamentares, deputados federais, senadores. Vocês dos partidos do Centrão, saiam da toca, mostrem quem de fato vocês são. Exponham sua cara e assumam a sua responsabilidade frente à pandemia. Aí ele está usando aqui a pandemia, como eles fazem, usam a pandemia como uma bandeira deles. Eles têm a solução. Eles têm a solução. A solução deles é muito estranha, muito estranha. A solução da esquerda para a pandemia é muito estranha. Primeiro é agravar e aumentar e tornar o problema da pandemia maior do que realmente é. E continua José Dirceu: é preciso exigir dos líderes do PSDB, DEM e MDB, que ainda não tiveram a decência de exigir o fim deste governo criminoso via impeachment, que saiam do muro e fiquem do lado do povo e assuma sua posição de esquerda. É isso que ele está dizendo. E assuma que você é esquerda. Ele está evocando os congressistas destes partidos, desses três partidos, PSDB, DEM e MDB, para mostrarem a cara e mostrar o poder oculto que eles têm. E ele usa como bandeira a pandemia, como sendo uma bandeira que eles, que a esquerda, tem a solução para os problemas da pandemia. Então, o José Dirceu está aqui cumprindo a sua agenda. Agora ele está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Está evocando o STF para que interdite o presidente Bolsonaro e está evocando o Centrão, os partidos de esquerda, que se definem como centro, para que os seus congressistas mostrem a cara. Antes que seja tarde aqui, antes do fim do mandato, porque ele prometeu, José Dirceu prometeu que a esquerda, que eles iriam governar o Brasil pela força, ainda que a população brasileira tivesse elegido o presidente Bolsonaro, mas quem governaria era a esquerda, e agora ele está intensificando, ele está agora evocando de maneira clara, não mais de maneira tímida, mas de maneira bastante ousada, está dizendo: olha, ministros do STF, congressistas, é agora. STF interdita o presidente Bolsonaro e os congressistas entram com o impeachment. Mas quem é esse sujeito que está evocando o STF? Quem é esse sujeito que está evocando o STF? Está evocando os congressistas. Quem é ele? Olha só, ninguém mais, ninguém menos do que fora da cadeia desde 2019, graças a um habeas corpus
concedido pelos ministros do STF. José Dirceu tem 2 condenações na Operação Lava Jato, 2 condenações. No primeiro processo, ele foi condenado por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa em maio de 2016. A segunda se trata de um processo que investigou o recebimento de propina em um contrato com a Apollo Tubulares para o fornecimento de tubos para a Petrobras entre 2009 e 2012. Aqui é a fichinha corrida da criança. Essa criança inocente, esse sujeito do bem, né? Sujeito do bem. A fichinha corrida dele aqui, você já sabe, né, quem é o sujeito que prometeu que Bolsonaro não governaria a nação. Logo que Bolsonaro foi eleito, ele já disse: Bolsonaro não vai governar a nação. Quem iria governar a nação, segundo ele, né, seria a esquerda que ia tomar o poder para governar, como de fato tem feito e agora está intensificando, usando a pandemia como uma bandeira da esquerda e evocando aí STF e congressistas, aqueles que ele chama de centrão, para poder derrubar Bolsonaro. O STF cumpriria aí o papel de interditar o presidente e os congressistas cumpririam o papel aí de impeachmentá-lo. É isso aí, gente. Mudando um pouco de assunto, vocês sabem que Pazuello não é mais o ministro da Saúde, então ele expôs o submundo, né, as vísceras do mecanismo. Por trás de tudo aquilo que a gente vê, existe uma força oculta, um mecanismo atuante, muito poderoso. Esse mecanismo é derrubar o presidente Bolsonaro, como já mencionei ali, e o José Dirceu é uma peça-chave do mecanismo. Então é importante prestar atenção no que o José Dirceu fala, porque ele foi muito bem preparado pelo comunismo, ele foi muito bem treinado, ele é uma peça importante em toda essa engrenagem desse mecanismo comunista. Ele tem ministros do STF nas suas mãos. Olha só, então o mecanismo está por trás, trabalhando para derrubar o presidente Bolsonaro. E tudo isso para quê, gente? O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, mostrou como ainda é difícil trabalhar corretamente no Brasil, mesmo com mudanças. Olha só, mesmo com mudanças. Ainda há pressões políticas e uma busca incessante por esquemas, propinas e poder. A esquerda, o modus operandi da esquerda é na base da propina, na base dos esquemas. E como envolve muito dinheiro, são cifras milionárias, multimilionárias, bilionárias, o pessoal da esquerda está de olho nessas cifras e tudo para a esquerda funciona na base da propina. E como todo o Brasil, de norte a sul, já disse isso e vou repetir, o Brasil inteiro está aparelhado por pessoas da esquerda, né? Eles estão ávidos pelo dinheiro do povo. Olha só, ao que parece, Bolsonaro enfrenta um sistema que foi marcado pela corrupção sistêmica durante décadas e que não aceita a mudança para uma via com probidade absoluta. É um sistema que esmaga a quem se opõe, com propinas em todos os setores e com a cobertura da grande mídia, que era muito bem paga. O governo federal trava uma batalha de Davi contra Golias. Na verdade, contra a mentira, a luz contra as trevas. É uma batalha gigantesca, minha gente. Vejam que os principais precursores do sonho da mudança por um Brasil melhor foram caindo sob pedidos de quem se sentia ameaçado. Weintraub, Pazuello e tantos outros que
se opuseram a este sistema foram massacrados principalmente pela mídia. O presidente teve que usar o tabuleiro de xadrez para manter o país em condições de governabilidade. Mas a parceria do presidente Bolsonaro com o Centrão deve trazer alguns problemas com a fome insaciável pelo poder dos políticos que fazem parte deste grupo. O que ficou nítido, mais uma vez, foi o choque demonstrado por Pazuello nos bastidores nefastos de Brasília. É muita pressão no presidente Bolsonaro, que tem que se manter firme até 2022, onde há esperança de uma nova leva de políticos melhores para o Brasil, se Deus quiser. Se Deus quiser. Então, o submundo de Brasília, o submundo da governança, da política em Brasília, é um submundo obscuro, um submundo de lamaçal, de trevas, um antro. Então, o Pazuello traz aqui à tona políticos do tal Centrão que estão ávidos, gananciosos pelos recursos públicos. Eles estão gananciosos. Uma ganância é uma insaciabilidade. Eles querem dinheiro e mais dinheiro, eles querem propina, eles estão em busca. E há esperança, eles têm esperança que Bolsonaro ceda. Eles têm esperança. E o José Dirceu está cobrando deles. E eles estão em uma bifurcação. Esse pessoal do Centrão, esses homens e mulheres insaciáveis por propina, por dinheiro fácil, por dinheiro do contribuinte, eles estão em uma bifurcação. Eles, por um lado, têm esperança que Bolsonaro ceda a sede e a ganância deles, que Bolsonaro faça vistas grossas e atenda às suas sedes de propina, e, por outro lado, estão começando a ser cobrados, mostrem a sua cara e façam oposição ao presidente Bolsonaro. Tornem ele impedido de governar. Ceder, o presidente não vai ceder. Deixar que eles roube, Bolsonaro não vai fazer isso. Eu acredito que o presidente Bolsonaro não vai fazer isso. Acredito que o presidente vai se manter na frente do cofre e não vai deixar ninguém roubar. Do que depender do presidente. Isso ele não vai fazer. Só que esses gulosos, esses congressistas gulosos, e todos aqueles que são comandados por eles têm esperança. Têm esperança de que Bolsonaro venha ceder aqui e ali. Agora, qualquer momento eles podem dizer o seguinte: não, Bolsonaro não vai ceder, Bolsonaro não vai deixar a gente roubar, então vamos fazer o seguinte, vamos impeachá-lo. Então, qualquer momento esses congressistas podem decidir impeachar o presidente Bolsonaro. E é por isso que o presidente Bolsonaro está levando no banho-maria, o presidente Bolsonaro está apertando a mão, o presidente Bolsonaro está tentando, na conversa, sempre dizendo, olha, está tudo bem, o executivo e o legislativo estão se entendendo. Esse é o discurso do presidente. Para ver se ele consegue governar. Porque se esse pessoal do MDB, do PSDB, do DEM, se esse pessoal resolve chegar à conclusão de que o presidente Bolsonaro definitivamente não vai deixar ninguém roubar, se eles chegarem a essa conclusão, eles vão se voltar contra o presidente Bolsonaro e fazer aquilo que José Dirceu está pedindo. E fazer aquilo que José Dirceu está intimando, né? Eu quero convocar você para que possamos juntos nos manter em oração pelo nosso presidente Bolsonaro, pelo Brasil,
para que ele continue firme, com saúde, resistindo toda horda das trevas, todo este pântano lamacento, todo este esgoto da política, todo este antro ali em Brasília que quer destruir o presidente Bolsonaro antes do final do mandato. Vamos continuar orando pelo nosso presidente, pelo nosso Brasil. E que nas próximas eleições, dos mais ou menos 110 deputados federais de bem, esse número suba aí para 300, 350 homens e mulheres do bem, conservadores e patriotas de verdade. E ali no Senado Federal, de 40, de 30, 40, suba aí pelo menos para 65. Deixa aqui no vídeo o seu comentário, também deixa o seu like se gostou, compartilha com todo mundo aí das suas redes sociais. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, valeu, e a gente se vê no próximo vídeo.